Audio Jungle. Audio Jungle. Ora bem, muito boa tarde, então, a todos. Como prometido é devido, cá estamos nós novamente no âmbito da nossa rúbrica Skills Talks. Hoje, aqui numa lógica de gravação, com um convidado que teve ausente na nossa última talk, o Carlos Cunha. Carlos, muito obrigado por teres acedido a este nosso convite na altura para participar na talk. Infelizmente, motivos imprevistos não te permitiram estar presente, mas também agradecer o facto de logo nessa altura teres disponibilizado para, depois de uma forma mais individualizada, trazeres aqui os teus contributos, e que são contributos muito importantes e muito práticos, de uma experiência alargada que tens nesta área, os teus contributos para partilhar com os nossos participantes. Nós, na altura, mencionamos exatamente que íamos fazer isto, ter aqui uma talk muito breve, muito prática com o Carlos Cunha, que seria depois, então, disponibilizada aos participantes na talk dedicada à temática de vendas que desenvolvemos na semana passada, na altura, com a presença do André Machado e do Ricardo Branquinho. Portanto, Carlos, muito obrigado mais uma vez pela tua disponibilidade. E a pedir também que fizesse assim uma breve apresentação aqui ao nosso público, eles também te ficarem a conhecer, e para depois então partirmos para esta nossa conversa em torno da temática das vendas. Ok, Nuno Ricardo, olha, eu que agradeço o convite, lamento também a minha ausência, que foi por motivos de força maior, que eu não consegui depois evitar, mas cá estamos, e também agradecer a tua flexibilidade, e também temos estas novas ferramentas que provavelmente também vão ser alvo da nossa conversa de hoje, o que demonstra que o mundo mudou muito, não é? E portanto, e quem está mesmo interessado vai conseguir ver isto, e é impressionante a facilidade com que nós fazemos este tipo de programas. Apresentando muito rápido, o meu nome é Carlos Cunha, tenho 48 anos, eu neste momento sou empresário e franqueado de McDonald's, mas tenho a honra e o gosto já vamos na terceira edição, de participar com a ANGE e com a Universidade do Minho no programa avançado de vendas, e no fundo é nesta qualidade que aqui estou, embora tenha um passado de 20 anos multinacionais na área de marketing e vendas, Procter & Gamble, Sonai, Ótimos, Philips, indústria farmacêutica Omega Pharma, e portanto acho que me dá aqui algum background, pelo menos tem algumas experiências que posso partilhar, e espero que sejam interessantes para todos vós ou para quem nos esteja a ver. Não é alguma experiência, tens uma experiência efetivamente muito alargada, muito prática, e foi por isso que desde a hora em que surgiu o imprevisto, fizemos questão de gravar esta conversa para enviar para os nossos participantes, na certeza absoluta que os seus contributos serão de uma mais-valia muitíssimo pertinente para quem nos está a ver. E, portanto, avançando na nossa conversa, aqui no nosso diálogo, a primeira pergunta que tinha para te colocar, para comentar, tem a ver com o contexto que nós vivenciamos atualmente, não é? Foram anos muito agitados, e prevê-se que muitos dos acontecimentos e daquelas tendências que tornaram o ano 2022 e até mesmo 23 tão exigentes continuarão no presente e num futuro muito próximo. O contexto pós-pandemia, a guerra na Ucrânia, a escassez de combustíveis, a inflação, um ambiente de recessão, fazem antever grandes desafios para as empresas. Neste contexto, que é um contexto de alguma adversidade, na tua perspectiva, enquanto empresário no terreno, que já passou por muitas multinacionais, por alguém que gera agora três operações McDonald's, quais é que tu achas que terão que ser as preocupações e as orientações estratégicas que as empresas, principalmente as PMEs, devem assumir para fazer face a estes desafios atuais? Nuno, primeiro obrigado aqui pela questão que colocaste, e deixa-me só fazer aqui um pequeno contexto. Eu acho que não houve uma alteração. Tu descreveste muito bem os desenvolvimentos que marcaram e estão a marcar o nosso dia-a-dia, a nossa economia e, portanto, a nossa sociedade. Mas eu não acho que no seu global e na parte principal que as prioridades sejam assim tão diferentes. Acho que é que agora são mais urgentes, não é?
Quando nós fazemos a matriz do importante e do urgente, neste momento temos as coisas importantes, são as coisas urgentes. Para mim é claramente dois pilares. É a inovação, e não vamos confundir inovação com invenção. Inventar inventa a pessoa pardal. Nós inovamos, e aqui é claramente, e as nossas PMEs necessitam isso, e são muito resilientes. Porquê? Porque a maior parte das nossas PMEs trabalha com exportação. E, portanto, nós concorremos com o mundo todo. Portanto, nós somos resilientes, gostamos muito de... Às vezes não gostamos de falar bem de nós, mas a verdade é que nós somos resilientes. E, portanto, a inovação de processo é fundamental. E nós, olha, este exemplo que nós estamos aqui a ter, eu tive um imprevisto, não consegui estar em direto, agora estamos a gravar e vamos apresentar. Obviamente que aqui é um bocadinho pro bono, não é? Todos nós, tu e eu, mas a verdade é que isto é uma inovação de processo. E, portanto, acho que as PMEs têm que claramente ir por aí, pôr isso no seu topo da lista de prioridades. E depois a aposta nas pessoas e a aposta na formação. Tu não consegues inovação de processo sem teres formação e uma aposta nas pessoas e teres as pessoas envolvidas contigo. Porquê? Porque inovação de processo significa que tu não podes dizer, vamos fazer tudo na mesma. Vamos chegar às 9, vamos ligar ao computador, vamos responder a e-mails. Não, vamos ter que fazer coisas diferentes. Para isso, tens de ter as pessoas envolvidas contigo, número 1. Segundo, tens que lhe dar formação, ou seja, tens que lhe dar as ferramentas para que elas consigam, no âmbito da sua autonomia e das suas funções, fazer o seu caminho, e depois nós conseguimos atingir os resultados. E mesmo assim, dada a incerteza que tu muito bem definiste, há de haver coisas que nós neste momento não sabemos, problemas que nós neste momento não sabemos que vão aparecer, que nos vão aparecer, e quem for mais inovador no processo, na minha opinião, e que tiver as pessoas mais bem formadas e mais consigo dentro da lógica da empresa, e estou-me a referir especificamente às PMEs, estarão mais preparados para os desafios do futuro. Portanto, se reparares, isto não é muito diferente do que nós temos dito no nosso programa nos últimos 3 anos. Sim. Acha que agora é ou fazes ou morres. Estás a perceber? Sim. Eu acho que também tem a ver com a rapidez abrupta das mudanças. Não é? Nós falávamos isso na Talk, falamos exatamente dessa questão da necessidade de inovação, da necessidade de permanente atualização daquilo que são as competências das pessoas neste mundo em absoluta evolução, e também se falou na altura da rápida capacidade de resposta à mudança, que já não é de dia para a noite, é de hora para hora quase. Não é? Sem dúvida, sem dúvida. Tá, portanto, acho que não vale a pena a gente trazer aqui alguns tópicos mais polémicos, mas a guerra da Ucrânia mostra isso mesmo. Claro que é muito exagerado, mas de um dia para o outro as pessoas tiveram que ir para a guerra, não é? E, portanto, obviamente, que o exemplo pode não ser o mais feliz, mas mostra o dramatismo que hoje em dia vivemos com a mudança. E, portanto, mais uma vez, elencando no que falamos antes, Nuno, a parte da inovação e a parte de envolvimento das pessoas deixa-te mais preparado enquanto organização e mesmo enquanto isto no final do dia o negócio tem que ser lucrativo, e portanto deixa-te mais preparado para encontrar esses desafios. Agora, quem acha, como antigamente, se nos reportarmos aos anos 80, aos anos 90, que agora vou ter um ciclo de 5 anos estável, em que tenho os mesmos pilares, o mesmo tipo de organização, o mesmo tipo de processos, e naturalmente o negócio rola, está profundamente enganado. Portanto, eu tenho a certeza absoluta, não tenho muitas, que quem fizer assim vai morrer, vai desaparecer no âmbito da concorrência que nós estamos a ter cada vez mais global. Sem dúvida. E insisto, a digitalização tornou a globalização ainda mais no nosso dia a dia, ainda para mais uma economia pequena e aberta como a nossa, que estamos permanentemente em concorrência com o exterior. Falaste nessa questão e quase parecia combinado, e quem nos está a ouvir do outro lado pode acreditar que não foi essa questão da digitalização que nos leva a esta segunda questão que estava aqui, portanto, organizada para te colocar. Sem dúvida que temos assistido aqui a uma crescente, impactante implementação e assumir a importância destas questões da digitalização dos negócios, da transformação digital, da inteligência artificial, do marketing automation, e obviamente a área de vendas não é digamos, inócua, está intimamente ligada a estas inovações. E, portanto, na tua perspectiva, em função desta também necessidade de transformação digital, que acaba por ser uma transformação que é mais transformação do que digital, que passa também pela capacitação das pessoas, quais, no fundo, são os desafios que esta quase quarta revolução industrial coloca às vendas? E se na tua perspectiva as PMEs também estão, as PMEs nacionais, que representam 99, qualquer coisa por cento do nosso tecido empresarial,
estão também bem preparadas do ponto de vista não só das tecnologias, mas também, mais importante, da capacitação das suas pessoas para responder a estes desafios da digitalização dos negócios e da digitalização da venda. Muito bem, muito bem. Acho que é muito pertinente e acho que isto está na ordem do dia. Acho que nós cada vez mais temos que conversar e falar sobre isto para, em conjunto, não é? Enquanto sociedade e mesmo enquanto economia, as nossas PMEs, que insisto, acho que são muito resilientes, já me estou a repetir, consigamos, de alguma forma, poder absorver o máximo de valor possível desta revolução, tal como tu definiste. Eu começaria por dar o exemplo da minha indústria, ou da indústria atualmente onde eu estou, que é a indústria da restauração, nomeadamente da restauração rápida. Repara, falando, a McDonald's é uma grande marca na área da restauração rápida. Falando da Europa, Portugal é o segundo país da Europa, a seguir a UK, a seguir à Inglaterra, ao Reino Unido, onde a percentagem de entrega em casa é superior no nosso negócio. E eu parece-me, e a maioria da nossa restauração, no âmbito da Aresp, né, da nossa associação, a maioria de nós somos pequenas e médias empresas. Parece-me que Portugal, nessa área, deu uma resposta acima da média no âmbito, no fundo, do aproveitamento desta revolução e da digitalização. Portanto, hoje em dia, o teu cliente está num computador, está numa app, está no seu telemóvel e tu estás a entrar em concorrência. Eu já não entro em concorrência só com restaurantes de restauração rápida. Entro em concorrência com pizzas, entro em concorrência com sushi, entro em concorrência com saladas. Portanto, isto do seu ponto de vista de vendas, e agora fechando aqui um bocadinho a pescadinha, não é? E nomeadamente no âmbito do nosso programa, torna-te ainda mais desafiante, portanto, porque a tua concorrência quase vem de todos os lados, coisa que tu nunca imaginaste. Não é? McDonald's, quando se fala em McDonald's, pensas, o grande concorrente é Burger King. Quando estás numa plataforma em que estão lá todos os restaurantes, até gelados lá estão, a tua concorrência é qualquer estabelecimento, qualquer retalho que venda uma solução para a tua refeição. E, portanto, eu acho que nós, Portugal, podemos não ser, lá está, os melhores inventores, mas acho que agarramos bem esta inovação que aqui surgiu. Podia também falar do exemplo da Uber. Portanto, Portugal também é um mercado onde houve uma forte adesão à Uber e às plataformas digitais, neste caso, do serviço vulgo de táxi. E, portanto, parece-me que nesse aspecto nós estamos preparados. Acho, e lamento dizer isto, é a minha convicção do que nós vamos vendo, Nuno, das pessoas que vão passando por nós, que há sempre um bocadinho a sensação no empresário, no pequeno e médio empresário português, de que apostar nas pessoas é sempre algo que tu podes cortar mais um bocadinho. Pá, deixa-me cá cortar aqui mais um bocadinho, porque é mais fácil cortar nas pessoas do que cortar no tipo de gorduras, percebes? E espero, e acho que nós também no nosso programa o vamos sensibilizar, que os nossos empresários comecem a ver que apostar na formação é um investimento e não um custo. É um clichê, é uma frase feita, mas eu acho que está claramente atual e nós também temos a nossa, ou deveremos tentar alterar este status quo, vamos assim dizer. Portanto, acho que quando nós podemos falhar um bocadinho é não apostar tanto nas pessoas e na sua formação como deveríamos. Sim, nós falávamos isso também na Talk, exatamente. Não adianta equiparmos as empresas com as novas tecnologias, as mais modernas tecnologias, se não tivermos pessoas capazes de as Claro. aproveitar e de as rentabilizar ao máximo. Portanto, fala-se muito da questão da transformação digital e nós que estamos também muito presentes nas PMEs sentimos que às vezes as pessoas ainda têm esta ideia que a transformação digital passa por equipar a minha empresa com aquilo que são as tecnologias mais recentes, estar no online, estar no digital. E depois estou lá e não tenho pessoas que sejam capazes de rentabilizar e retirar as mais-valias e os valores acrescentados que estas novas tecnologias podem trazer para o meu negócio. Portanto, a transformação digital, e como tu dizias muito bem, é muito mais transformação das pessoas do que propriamente digital. Não é? Muito bem. Eu estou muito alinhado contigo neste ponto. Carlos, mais uma questão que está linkada a esta questão das competências, aqui também um bocadinho em termos de provocação, porque eu sei qual é que será a tua opinião sobre isto, mas nesta questão está tudo digital, a digitalização dos negócios, das vendas, eu tenho que ter um negócio online, eu tenho que vender online. Face a este contexto de digitalização e aproveitamento das novas tecnologias, competências que estão, pela sua natureza, e sempre estiveram ligadas à componente das vendas, à gestão das forças das vendas, como as questões da
liderança de equipas, as questões comportamentais, as questões da influência comunicacional, as questões da negociação, a questão da empatia e influência com os clientes. Neste contexto de digitalização, estas competências, na tua perspectiva, perdem importância ou exatamente pelo contrário, apesar de parecer um paradoxo, podem ser uma vantagem competitiva diferenciadora das empresas no processo de venda? Pronto, tu estás-me a provocar, mas tu sabes exatamente o que eu penso, e até acho que estamos alinhados. Portanto, obviamente, eu acho que é exatamente o contrário e tenho vivido, quer diretamente o meu negócio, e tenho vivido isso nos nossos programas. Portanto, Sim. nós temos visto, e felizmente eu acho, passo aqui a nossa publicidade, mas nós temos visto alguma transformação que vem muito da alteração do tipo de liderança, na alteração da abordagem face à formação e a alteração face à inovação de processos. Portanto, eu acho que nós temos vários casos, e há esses testemunhos, de pequenas e médias empresas que mudaram um bocadinho o shift e tiveram melhores resultados e têm organizações mais felizes, que isto é muito importante. Obviamente que dentro do teu enquadramento não nos podemos esquecer de dois pilares que são dois grandes desafios para quem tem que lidar com pessoas na sua organização. Ponto 1, o processo do recrutamento. Portanto, com esta globalização digital, tu já não concorres só dentro do mercado português, mas concorres também dentro do mercado global, dependendo, obviamente, da área onde nós estamos. Mas cada vez mais isso vai acontecer, ou seja, as pessoas agora já circulam pelo mundo sem saírem da sua casa. E antes isso não acontecia. E mesmo os outros, por exemplo, na minha área da restauração, que acaba por ser uma presença pessoal, hoje em dia também a imigração está mais na moda do que estava antigamente. E hoje imigram mais os nossos cérebros, antes era mais os braços das nossas pessoas. Portanto, isso para mim, ponto 1. Ponto 2, e dou-te um exemplo, a Gen Z está aí, a Gen Z, os meus filhos são Gen Z, a maioria dos meus colaboradores são Gen Z, são a geração Z, e essa geração é uma geração, tal como imagino que os nossos pais falaram da nossa, complicada, e que nós não estamos a saber lidar com ela. Se não soubermos lidar com ela, não vamos ter pessoas para trabalhar connosco, não temos pessoas para trabalhar connosco, não temos negócio. Portanto, é uma geração que não quer que lhe imponham nada, uma geração que gosta de ser visto individualmente e não dentro de uma manada, apesar deles se moverem dentro das manadas. É uma geração que quer que as empresas, que não quer ver um mar de rosas, que as empresas vendam um mar de rosas dentro da sua marca, mas quer ver os defeitos da marca, mas depois também é muito crítica face a esses defeitos. É uma geração que não está disposta a abdicar da sua qualidade de vida, mas importa-se com a sustentabilidade e quer que as empresas com quem elas lidam no dia a dia garantam que estão a tratar do seu futuro, nomeadamente do planeta. Portanto, e tu quando olhas para esta geração, estás a olhar para os teus clientes, seja B2C ou B2B, e estás a olhar para os teus colaboradores e estás a olhar para os teus filhos. Portanto, eu acho que sem liderança, sem aposta na formação, sem, no fundo, tu conseguires teres uma cultura própria, seja ela qual for, dentro da tua organização, tu não vais ter sucesso a médio e longo prazo. E como tu disseste há bocadinho, já não muda o dia, muda a hora. É bom que te apresses e que vás garantindo que tens alertas, watch-outs, e que vais reaprendendo. Obviamente não corre tudo bem, obviamente que há problemas, obviamente que vamos perder pessoas, obviamente que nem todos os negócios vão se ingrar, mas se estiveres mais atento a isso, diminuis a probabilidade das coisas correrem mal e aumentas a probabilidade delas correrem bem. Portanto, eu quanto a isto, estou muito certo do que é que temos que fazer. Nem sempre conseguimos fazê-lo, mas acho que se tu tiveres essa noção, essa consciência, é mais fácil de chegar às soluções e teres a organização envolvida contigo neste processo. Sim, esta questão das competências transversais no mundo em permanente mudança, e volto a dizer, apesar de parecer um paradoxo, faz toda a diferença, porque é quase, também falávamos disso na última talk, é o back to basics, ou seja, há coisas que nós não podemos perder. Esta questão da relação, a questão da comunicação, da influência, cada vez é mais importante e fator distintivo numa era onde isso cada vez é mais difícil de implementar. E, portanto, acaba por ser um valor acrescentado e uma diferenciação que eu tenho relativamente àquilo que se calhar é até a minha concorrência, a forma como eu lidero, a forma como eu comunico, a forma como eu influencio as minhas pessoas em termos de uma cultura organizacional, e também falamos sobre isso. E é curioso que depois fui verificar
também no nosso programa, falavas também sobre essa questão, fui verificar exatamente a componente que está dedicada a estas competências de caráter mais comportamental, mais comunicacional, mais relacional, mais ao nível das competências transversais, e é só cerca de mais ou menos assim, 40% do nosso programa toca nestas competências. E, portanto, ao Nuno, só cerca de se 40%. me permites interromper-te, e tu sabes a evolução que nós fomos fazendo num programa, e um programa relativamente pequeno e relativamente recente. E eu sinto que a próxima, no fundo, o nosso próximo programa não tem nada a ver com a primeira edição. No sentido que já fomos evoluindo. Claro que a Gênesis é a mesma, mas já fomos evoluindo. Desculpa lá até interromper, mas acho que era importante sublinhar o que tu estavas a dizer. É tal a evolução e adaptação à mudança que temos que fazer, no sentido de tentar ir de encontro àquilo que são as expectativas e as necessidades de desenvolvimento de competências que atualmente são exigidas e mudam constantemente. Estamos quase ainda falta aqui só duas questõezinhas mais práticas e também direcionadas para o nosso programa de vendas, porque também quem nos está a assistir e quem se inscreveu também na Talk foi com o objetivo, para além de ouvir o vosso contributo, também perceber um bocadinho melhor aquilo que é o nosso programa. Tendo em conta tudo isto que tivemos a falar e abordar, quais é que tu achas que são aquelas competências absolutamente distintivas e que vão fazer a diferença hoje em dia num comercial? O que é um comercial preparado para os desafios do presente e do futuro, sendo que o futuro é já ali? Pronto, eu acho, há aqui 4 pilares, não é, que nós vamos tocando no nosso programa, e obviamente depois há várias formas de dizer o que eu vou dizer, mas eu organizo-me assim, no fundo, mentalmente, e ao longo destes 20 anos fui-me organizando assim. Portanto, o ponto número 1 do comercial, do vendedor, passo a expressão, que cada vez mais, e também falamos isso no programa, todos nós somos vendedores, seja do que for, mas o primeiro ponto é claramente a capacidade de decisão. Nós temos um comercial que está constantemente a decidir. Apresenta esta proposta, não apresenta esta proposta, apresenta este preço, não apresenta este preço, apresenta este produto, não apresenta este produto. O segundo pilar é, eu tenho que me adaptar a quem está desse lado e não é esse lado que tem que se adaptar a quem está deste lado. Portanto, a partir de eu saber, de ter tomado as minhas decisões prévias, eu tenho que me adaptar ao perfil do meu interlocutor e da organização que está desse lado. Chegando ao win-win. Esperamos sempre que dentro do win-win os doubles sejam do mesmo tamanho, mas não há nem sempre o win-win, o teu double é maior que o meu double. E está tudo bem. É uma relação comercial, há uma negociação e está tudo bem. Não devemos ter win-lose, não é? Porque senão isso não tem futuro e cada vez mais as relações comerciais têm um caráter duradouro. O terceiro ponto, obviamente, que no final do dia isto tem que garantir rentabilidade para a minha organização, que estou no processo de venda, como é óbvio, e depois há um quarto pilar, que hoje em dia está muito na moda, mas mais que está na moda, acho que temos que nos preocupar, é com o impacto social do que nós estamos a fazer, ou seja, tem a ver com a sustentabilidade, tem a ver com a felicidade nas organizações, tem a ver com a qualidade do nosso produto. Portanto, eu acho que estes 4 pilares, portanto, o processo de decisão, o processo de interação e adaptação ao nosso interlocutor, a rentabilidade, mas com consciência social, já o eram, mas cada vez mais são importantes no processo da venda para o futuro, e eu acho que nós no nosso programa tocamos com vários interlocutores nestas áreas, uns mais específicos, outros menos específicos. Estava aqui com o som desativado. Era o que eu tinha a dizer, deixa-te no início. As competências dos comerciais do futuro. Então, para terminar, e como também começaste por dizer, vamos agora para a 4ª edição, já realizamos 3 edições, 3 edições nas quais tive o enorme prazer de poder contar não só com a tua colaboração, mas também coordenação dos mesmos. Quais é que tu achas que são, tendo em conta estes desafios, tendo em conta tudo aquilo que nós falamos relativamente àquilo que é as necessidades de capacitação de comerciais, as necessidades de desenvolvimento de competências nestas áreas, e conheço o programa muitíssimo bem, melhor do que ninguém. Quais é que tu achas que são as mais-valias distintivas deste programa e que podem ser um fator diferenciador para o nosso público? Pronto, olha, eu sou um fã deste programa, independente de estar envolvido com ele, também
também me tem dado muito gosto, tem-me dado muito gosto trabalhar contigo. Nós passamos todas as fases, passamos a pandemia, o antes da pandemia, Sim. eu na coordenação, agora temos o Branquinho novamente na coordenação, que acho que está. A Gênesis foi ele e foste tu, e agora acho que voltou e acho que trouxe outra vez mais, no fundo, novidades para o programa. E, portanto, eu acho que na Gênesis continuamos a ser os mesmos. Ou seja, eu acho que as pessoas que nós temos, os nossos formadores, acho que são pessoas extraordinárias no sentido que têm uma experiência muito rica e acho que têm alguma facilidade em explicá-la. Portanto, acho que continuamos a focar na experiência e acho que estamos a conseguir passá-la, a nossa experiência. Temos tido também, penso que, boa adesão da parte dos formandos, que no fundo têm tido a capacidade de abrir a caixinha do seu cérebro, deixar que arejá-lo e deixar que nós entremos lá dentro e no fundo e alguma coisa vai ficando. E o feedback que temos recebido posterior é muito positivo. E acho que temos tido a capacidade, como tu referiste muito bem, de nos adaptar rapidamente a estas novas mudanças. Antes o programa era todo presencial, agora há um misto online e presencial. Acho que temos tido a capacidade de inovar no sentido de termos novos formadores com novas experiências, com mais riqueza de experiência, que isso também traz novidade e no fundo traz alguma alegria ao programa. Sim. E acho que obviamente também já estávamos tendo alguma experiência nós próprios, acho que estamos mais preparados hoje do que na primeira edição para os imponderáveis que vão acontecendo. Um deles foi a pandemia, agora espero que não aconteça isso, mas acho que nós também nos vamos adaptando ao grupo que temos perante nós e não ficamos, insisto, como já disse há bocado, ficamos à espera ao contrário, que o grupo se adapte a nós formandos. Portanto, estou muito entusiasmado com esta nova edição, por trabalhar contigo, por trabalhar novamente com o Branquinho e tenho a certeza que vai ser um sucesso para todos. Sim, com formadores como tu não há dúvida. Não há Obrigado, dúvida até disso. que é simpático. Não, de forma alguma. Quem me conhece até diz que eu não sou simpático e, portanto, brincadeira para o nosso público. Normalmente sou Brincadeira, isto é bastante brincadeira. simpático. Mas, efetivamente, é um programa e obviamente posso estar a pensar, são suspeitos para falar, obviamente que somos, porque fomos pessoas que estiveram na gênese do mesmo, é um programa que desenvolvemos em conjunto e em parceria, em estreita parceria com o Minho ESEC, a Escola de Negócios da Universidade de Minho, Muito mas importante. efetivamente é um programa que nós acreditamos que realmente é diferenciador no mercado. Diferenciador pela experiência prática dos nossos formadores, se vocês verificarem, todos os nossos formadores têm um currículo extensíssimo, riquíssimo, em diversas empresas de top nacional e algumas internacionais, na área de vendas, na área comercial, e que no fundo vão quase que partilhar mesmo as suas experiências no terreno com os nossos formandos. Módulos muito práticos de 8 horas, nas quais são transmitidas ferramentas e experiências, numa lógica de auto-do-it. Ou seja, quando eu saio daquele programa, quando eu acabo um módulo, saio dali com um conjunto de ferramentas aplicáveis no dia a seguir, no meu contexto de trabalho, a seguir para aplicar no meu negócio. Masterclasses com pessoas, com formadores de excelência nas suas áreas, na área do digital, na área de comportamento, na área da estratégia, e depois tudo concretizado também num trabalho prático, que se traduz, portanto, na concretização de um trabalho em que os formandos vão de alguma forma absorver e utilizar todas essas competências que foram adquirindo num trabalho prático que realizam no final, também aplicável àquilo que é o seu negócio. Portanto, todo um conjunto de ingredientes que nós julgamos e acreditamos que podem fazer a diferença naquilo que é a capacitação, na sua capacitação e na capacitação das suas pessoas, das equipas comerciais para fazer face a estes desafios. É já no dia 18 de setembro, portanto, não percam muito tempo para se inscrever. Desta vez será no Porto, mas como o Carlos disse, também com módulos online e a possibilidade de ser transmitido alguns módulos live. E, portanto, inscreva-se e rentabilize aquilo que é as competências dos seus colaboradores, das suas equipas, das suas competências para fazer face a estes desafios que são prementes, que são completamente mutáveis e que mudam do dia para a noite, do dia à hora, como falávamos há pouquinho. Deixas-me acrescentar um ponto. Claro que sim, claro. Eu acho que é importante, eu diria que não era o objetivo inicial nosso, mas que tem sido, no fundo, um output que tem saído dos nossos programas, tem a ver com o network. E quando eu falo network, não só o network dos formandos com os formadores, mas também dentro dos formandos. E insisto em ser o objetivo
primeiro, segundo ou terceiro, tem acontecido que este network tem feito com que às vezes se criem laços comerciais dentro deste ecossistema e acabamos por resolver problemas, embora, insisto, não é diretamente o nosso objetivo, mas no âmbito deste programa que também não deixa de ser interessante. E acho que a IANJ e a Omin Exec também trazem-nos esse aporte do network, que eu acho que também é bastante importante. Sim, sem dúvida, fomos assistindo à concretização de vários negócios ao longo das, Não é? das É edições verdade. que fomos realizando. Sim, sim, sim. Parcerias, clientes que se tornaram fornecedores que se tornaram clientes uns dos outros. Exatamente, portanto. E, portanto, também esse networking também é um dos fatores. E, portanto, Carlos, muito obrigado pela tua disponibilidade, por esta tua partilha deste know-how prático único. Portanto, daí temos feito questão de que, apesar de não ter conseguido estar na Talk, que tivesse a oportunidade e a disponibilidade para partilhar com o nosso público que assistiu à Talk estes teus insights, que são sempre muito, muito preciosos e muito bem-vindos. Muito obrigado mais uma vez, um grande abraço. Para os nossos... Também obrigado eu. Iremos disponibilizar então esta talk, iremos enviar-vos por e-mail o acesso à mesma e despedir-me também com os melhores cumprimentos. Votos de boas férias para quem ainda for de férias, que é o meu caso, e portanto também estarei aqui. Boas férias, Nuno. Estou desejoso. A semana passada falava com um dos nossos formadores e disse-lhe que estava ansioso por ir de férias. Ele teve-me a explicar a diferença entre estar ansioso e desejoso. E, portanto, agora já aprendi. Eu estou desejoso e não ansioso para ir de férias. E, portanto, ainda vão a tempo de se inscrever. Aproveitem as férias para se inscreverem. E lembrem-se, não há melhor investimento do que aquele que é realizado em nós mesmos. Portanto, apostem em vocês, apostem na vossa formação, na vossa capacitação, na capacitação das vossas pessoas, que é o melhor investimento que podem fazer. Está bem? Muito obrigado pela vossa disponibilidade. Até uma próxima. Obrigado, Nuno. Grande abraço. Obrigado a todos. Está bem? Audio Jungle. Audio Jungle.